Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e trabalho na área de psiquiatria e psicanálise há cerca de 50 anos. Esse é o meu currículo. Mas, enfim, não cabe a mim dizer o que você deve achar ruim ou achar bom. Esse é um problema inteiramente seu. No entanto, o que a gente sabe é que as pessoas, na maioria das vezes, acham ruim sem saber que acham ruim. Ou acham bom sem saber que acha bom. Não tem a mínima noção do que ele está vivendo naquela experiência determinada. Sujeitos assim passam a vida ao léu. E a grande maioria das pessoas constroem a sua vida inteiramente voltados para a realidade externa unicamente. Ou seja, querem saber o que aconteceu ali, querem saber o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali ele acha ruim, o que aconteceu aqui ele acha bom e por aí vai. Não tem, essa é a verdade. Não tem a menor noção da existência pessoal. Ou seja, passam a vida sem saber que existem, sem saber que tem sentimentos, que tem gosto, que tem tendências, que tem características próprias nas suas atividades mentais. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de perceber uma coisa e não perceber outra coisa. Ou então, tem gente que adquire o hábito de achar ruim de tudo. É o que a gente chama, em certos aspectos, de pessoas mal-humoradas. Ou seja, pessoas mal-humoradas são aquelas que adquiriram o hábito de achar ruim da maior parte das coisas das coisas e dos acontecimentos, das ocorrências com as quais convive. Acham ruim recebendo ou acham ruim perdendo. Conseguem certas pessoas, em especial, transformar tudo que acontece, ou quase tudo que acontece na vida dela, em sentimentos ruins. E não detectam isso, não identificam isso. Se alguém, por acaso, revela numa palavra indevida e até ofensiva para ele que ele é um mal-humorado, a única coisa que ele sabe disso, ou a única coisa que ele sente é ofendido. Ou seja, ele não quer descobrir que ele acha ruim da maior parte das coisas que ele vive. E não descobrindo que acha ruim as coisas que vive, na maior parte das vezes, ele continua achando ruim. A gente não sabe dos efeitos no organismo da pessoa, de alguém ou de uma pessoa que age assim. Não, mas a gente pode imaginar que da existência de efeitos negativos ou até nefasto no organismo de pessoas que passam a vida achando ruim
achando tudo ruim. Essas pessoas que acham as coisas ruins costumam ser chamadas de deprimidas. Mas não é exatamente isso a que eu me refiro, porque esse sentimento de achar ruim, presente na vida das pessoas, ainda não se caracteriza, em muitos casos, como um quadro depressivo. A pessoa ainda pode, sim, com o tempo, na sequência dos acontecimentos, adquirirem a vida da pessoa um viés depressivo, né? E, evidentemente, pessoas assim, quando têm autoridade sobre outras pessoas, costumam transformar a vida dessas outras pessoas no inferno. Por exemplo, um pai deprimido, um pai que acha ruim tudo, um pai que não tem satisfação ou não consegue ter prazer com muita coisa ou com nada, termina influenciando as pessoas que estão em volta, evidentemente, de uma forma caracteristicamente negativa, cujos efeitos são prejudiciais para a vida da pessoa e variável de uma pessoa a outra. Quem acha ruim para ele e muitas vezes acha ruim para os outros. Porque, de um certo modo, o que se faz nas relações de autoridade? O sujeito ensina o outro, dependente dele, a sentir, diante dos acontecimentos da vida, do mesmo modo as coisas que ele sente. Ou seja, esse achante ruim, esse que acha as coisas ruins, sem dizer, mostra, influencia, compromete a vida do outro dependente dele para sentir como ele. Então, ficam dois sentindo ruim, algo que até poderia ser sentido bom, né? Sem saber, os dois num conluio monumental. De todo modo, essas pessoas, eles têm uma relação proibitiva, ou quase proibitiva, porque quando eu falo de proibitivo, claro que nesse termo existem gradações entre proibitivos. Tem grandes proibitivos e pequenos proibitivos. Não é infrequente a existência de situações onde um sujeito que é autoridade diante do outro haja no sentido de proibir o outro de viver sentimento bom em situações que poderiam ser vividas como sentimentos bons. Por exemplo, quando o sujeito ganha um presente. Existem pessoas que lidam mal com o presente, com os presentes. Seja o presente que lhe é dado, ou seja os presentes da vida. E quando eu me refiro presentes da vida, é um dia ensolarado, ou é um dia com a chuva fininha, ou é um dia
de boas realizações, é um dia onde está tudo bem, é um dia de conquista e por aí vai. Mas os dias os dias alegres, os dias de prazer e satisfação não precisam ser vividos, evidentemente, e não são apenas em situações de conquista, apenas em situações onde o sujeito recebe uma bonificação qualquer. Não. Existem situações de vida que representam transtorno, dificuldades, problemas que podem ser transformados em situações de grande conquista. Aliás, isso é muito frequente. Mas é evidente que eu também não estou recomendando que as pessoas ajam desse modo. Isso vai ficar a critério de cada um e de acordo com as suas características pessoais. Mas não é incomum o fato de que a pessoa ou as pessoas, ou que existem pessoas que transformam pequenos prejuízos, dificuldades pequenas em tragédias e vivem isso como verdadeira tragédia e transmitem a outras pessoas essa vivência trágica diante de pequenas decepções. Eu não gostaria que viesse alguém dizendo: olha, você está dizendo que as pessoas precisam encarar as pequenas decepções de um modo diferente. Não estou dizendo isso. Eu não quero mudar ninguém. Eu não tenho interesse em mudar ninguém. As pessoas vivem aquilo que são capazes de fazer. Mas então isso quer dizer que você não quer que as pessoas mudem. Isso não está no meu poder. As pessoas vão mudar ou não, para bem ou para pior, porque existem pessoas que mudam para o bom e existem pessoas que mudam para o ruim, de acordo com as suas características, de acordo com a sua história pessoal, de acordo com as suas vivências. E eu não tenho a pretensão de intervir na vida das pessoas para que elas façam isso ou aquilo. Para isso, existe um monte de pessoas na internet e por aí afora com pretensões a fazer isso. Eu não faço porque, na maior parte das vezes, eu sou absolutamente incapaz. Eu sou incapaz de ajudar as pessoas a melhorar de vida se elas não quiserem. Isso está na dependência do interior delas, daquilo que elas construíram a nível de vida mental. Mesmo porque, como a gente disse no começo dessa fala, existem pessoas que são caracteristicamente assim, existem pessoas que são diferentes. E além do mais, como é que a gente pode ajudar as pessoas a melhorar de vida se da parte dela não existe nenhum interesse nisso? Claro, todos nós, somos absolutamente limitado nas tentativas que a gente realiza de ajudar as pessoas. O que a gente pode fazer é avisar as pessoas se elas quiserem saber. Se elas quiserem saber que elas são
assim e assado, que elas têm como característica um procedimento de achar ruim boa parte daquilo que vivem ao longo da vida, se elas quiserem saber, e se surgir a oportunidade, a ocasião em que elas revelam querer saber, sim. E esse é o momento que se junta a ajuda e o saber. Ou seja, o sujeito quer saber e encontra alguém que o ajuda a saber, porque ele quis saber. Mas, de qualquer maneira, para fechar essa fala, eu quero dizer que o sentimento de achar ruim é muito mais frequente de que em muitas pessoas que o sentimento de achar bom. Existem pessoas que vivem a vida como verdadeiro tormento, toda a vida como verdadeiro tormento, e não reconhecem isso, não têm a menor noção. Aí alguém diz assim: bom, é preciso avisá-lo. No entanto, a ocasião de avisar não é uma ocasião qualquer. É preciso que haja um encontro, que eu chamaria de encontro feliz, um encontro positivo entre o sujeito querer saber e o outro poder ajudar. Muito obrigado. Antes que eu me esqueça, eu não estou querendo aqui dar lição a ninguém. O que eu estou dizendo é a respeito de uma realidade que existe na vida de todos nós, para a qual a gente costuma não dar a menor importância. Essa fala é para ressaltar isso. E tem mais. Isso quer dizer que você, a partir daqui, vai dar importância a isso sobre o qual eu estou falando? Não. E nem é obrigado. Fique à vontade para continuar achando ruim ou achando bom quando puder. Um abraço.